Olá pessoal, eu sou Letícia Debona e esse é mais um Sem Dúvidas, é assim que você deve viver. Ei pessoal, como vocês estão? Espero que estejam muito bem, é uma alegria imensa estarmos juntos para mais esse vídeo, para entendermos qual é o lugar dos santos na vida de nós católicos e obviamente também o lugar de Nossa Mãe Santíssima. Meus irmãos, em primeiro lugar eu quero partilhar com vocês uma grande diferença que existe entre ídolo e ícone. Porque existe muitas vezes essa crítica que fazem para nós católicos, né? Católico adora imagem. E muitas vezes eles colocam, né? Os nossos irmãos protestantes colocam isso para nós, né? Vocês idolatram as imagens, vocês idolatram os santos. Porque para eles não tem, né? Essa questão dos santos. E para nós isso é muito forte. Então existe essa enorme diferença entre um ídolo e um ícone. Porque um ídolo é o quê? Um ídolo é tudo aquilo que tira de nós o lugar de Deus. Então, se eu tomo, né, por exemplo, no Antigo Testamento, aqueles que colocam o bezerro de ouro no lugar de Deus, estavam idolatrando o bezerro de ouro. Então, o bezerro de ouro estava tirando Deus do lugar de Deus. Então, tudo aquilo que na nossa vida hoje tira Deus do lugar dele, está sendo o nosso ídolo. Se eu prefiro um time de futebol do que ir à igreja, se eu prefiro tantas outras coisas, a minha maquiagem, se eu prefiro dar mais tempo às minhas coisas do que Deus, essas outras coisas estão sendo meus ídolos e não Deus. Então o ídolo é tudo aquilo que tira de primeiro lugar Deus da minha vida, porque amar a Deus sobre todas as coisas e só a Ele servir, amar e honrar. Então é isso. E o ícone não, o ícone, eu gosto muito dessa explicação, né, dessa comparação. É essa janela, é como se fosse essa janela que me faz ver melhor a Deus. Então o santo, ele é como essa janela, né? A experiência dele, a vida dele, os exemplos dele são como essas janelas que me fazem enxergar melhor Deus. Eu, por mim mesma, pelos meus pecados, pelas minhas misérias, meu Deus, coitada de mim, que experiência puramente por mim mesma eu conseguiria ter com Deus se não fosse pela grande graça do conhecimento que os santos me fizeram ter, né? Pela experiência deles. Então, que grande graça é para nós a vida dos santos, desses homens e mulheres que se dedicaram a ser essas janelas para nós, para que nós conseguíssemos entender melhor quem é Deus, experimentar melhor Deus. Então, são esses ícones. Por exemplo, se você um dia subiu um monte, né, foi rezar, subiu uma montanha, nós aqui na comunidade mesmo já tivemos essa experiência, né, de fazer uma experiência aqui mesmo, no platô da comunidade, né, um lugar mais alto que nós temos aqui, e de repente lá você teve uma experiência, você rezou, e no final dessa experiência de oração, tiraram uma foto, né, tiraram uma foto de você e de todas as pessoas que estavam lá naquele dia, certo? E toda vez que você pega aquela foto e você olha, te remete àquele dia daquela experiência, e você olha para aquela foto, nossa, naquele dia eu tive uma experiência tão forte com Deus. Então aquela foto, aquele ícone, vai te remeter Deus, vai te remeter àquela experiência. Então, meus irmãos e minhas irmãs, os ícones da igreja, as imagens da igreja, né, dos santos e santas, da Mãe Santíssima de Nosso Senhor, são esses ícones que nos levam para Deus, que nos apontam. Então nós não estamos adorando a imagem, na verdade nós estamos adorando a Deus, porque essas pessoas estão nos apontando para Deus. E, na verdade, quando nós olhamos, por exemplo, uma imagem de São Francisco de Assis, nós não estamos puramente venerando São Francisco de Assis. Isso daqui está me apontando o protótipo, porque este homem está na glória de Deus, está lá diante de Deus. Então, quando eu olho para este homem, quando eu olho para esta imagem, ele com certeza me aponta para algo bem maior, que é a glória de Deus. E dentro da igreja, nós temos aquilo que nós chamamos de culto. São 3 diferentes, né? Que é o culto de latria, de dulia e de hiperdulia. Não sei se você já ouviu falar sobre isso.
O culto de latria vem do grego, que significa adorar, e este é específico de Deus, porque adorar, nós só podemos adorar a Deus. Então, este culto é específico para Deus e não entra aí nenhum santo, tá bem? Então, isso muitas vezes a gente até fala, não fala adorar não, porque adorar é só a Deus. E é exatamente isso. É o culto devido à Santíssima Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E o outro culto, que é o culto de dulia, que vem de venerar. Por isso, meu irmão, minha irmã, não é errado você acender uma vela diante de uma imagem, seja de Nossa Senhora, seja do santo, do seu santo de devoção. Isso é um ato de veneração, colocar ali uma flor, você se ajoelhar diante de uma imagem, porque eu repito, você não está se ajoelhando diante da imagem propriamente, você está se ajoelhando, venerando a vida daquela pessoa que te aponta a Cristo, porque ele é a janela, lembra? Ele é esse ícone que te representa Cristo, uma vida bem maior, e ele está lá na glória. E este culto de dulia, ele foi primeiramente voltado para São José, protodulia nós chamamos, porque ele é o maior, o pai adotivo de Jesus. Então, o primeiro é ele, o protodulia, quando nós falamos sobre isso, tá bem? E o terceiro culto é específico dela, para a mãe de Jesus Cristo, que é o culto de hiperdulia. Isso é um hiper, né? Como se fosse maior que dulia, que vem exatamente disso, é mais que veneração, é mais que isso, né? Mais do que os santos, porque ela é a mãe do nosso Salvador. Maria teve uma preparação toda especial para ser essa que receberia em seu ventre o Cristo, o próprio Deus. Então ela tem esse culto especial dedicado só a ela, que também não é, ele não chega ao máximo que é a adoração, porque a latria é só a Deus, mas Maria tem esse culto especial de hiperdulia, que é mais do que a veneração. Tá bem, meus irmãos e minhas irmãs? Então, é isso. É este culto que nós devemos aos santos, é assim que nós nos relacionamos com os santos e santas da igreja, um reconhecimento desta vida digna e profunda que esses homens e essas mulheres tiveram aqui e continuam tendo lá diante de Deus, nos apontando e nos chamando a termos também essa vida aqui já na terra, vivendo o céu aqui e nos inspirando santas ações para que sejamos santos, santos, santos aqui também nós. Deus abençoe muito você, que você seja santo, porque esse é o chamado de Deus para todos nós. Um beijo grande no seu coração, fique com Deus e com a Virgem Maria.